Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 7. A Bíblia e sua significação. Pergunta 133. Que podes dizer sobre as múltiplas opiniões contraditórias quanto à inspiração da Bíblia e à fidelidade dos seus relatos? Ramatiz. A Bíblia é um conjunto de antigos livros do mundo, mas não deve ser considerada como portadora de relatos de comprovação científica, pois o seu valor está na revelação religiosa que encerra, e que vem se fazendo à medida que cresce a compreensão humana. Os espiritualistas creem, naturalmente, na influenciação da hierarquia espiritual sobre a Terra. Em consequência, não podem nem devem desprezar a Bíblia porquanto, apesar de apresentar incongruências e contradições com a moral do vosso século, representam o esforço máximo feito pelos espíritos no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. É óbvio que não se pode atribuir ao seu texto o caráter de palavra de Deus, porquanto as entidades espirituais que naquela época produziram as mensagens bíblicas, tiveram que apresentar a revelação como diretamente provinda da voz de Jeová, o que não quer dizer que proviesse da voz de Deus. A mentalidade dos povos daquela época, e o seu modo de vida exigiam, que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento, para não surgir a deformidade psicológica. Quanto à versatilidade de doutrinas, seitas e postulados religiosos, derivados todos da Bíblia, a culpa não é do seu texto deficiente, apropriado àquela época, mas da própria ignorância dos homens, que se dividem e subdividem continuamente em nome do próprio Deus, que é a unidade. E se assim é, quanto mais se subdividirão, em nome dos versículos bíblicos. Trata-se de um livro cujas noções básicas de sua revelação já vos condicionaram psicologicamente através dos milênios decorridos. Entre o cipoal das afirmações confusas da Bíblia, os espíritos argutos poderão encontrar os fundamentos reais da criação do mundo, desde que os despojem das alegorias que encerram. Pergunta 134. Estamos vendo, no entanto, que à medida que a ciência evolui, mais descreda a fidelidade dos relatos bíblicos, a que a história de Adão e Eva e do mundo feito em 6 dias, já se situa entre as figuras das lendas infantis. Ramatiz. Deus sempre se manifestou ao homem através de seus prepostos e anjos, mas de um modo gradativo, e compatível com a formação mental das consciências humanas. É por isso que as revelações são feitas de períodos em períodos, por instrutores que cada vez mais se aproximam da realidade divina. Desde Nomu, Juno, Anfion, Antúlio, Krishna, Zoroastro, Rama, Moisés, Buda, Jesus, Maomé e Kardec, até aos reveladores mais modernos, como Helena Blavatsky, Harna Krishna, Maharshi, Krishnamurti e outros, a verdade vos tem sido revelada gradualmente, sem violentar o entendimento humano, ainda imaturo. Quando um revelador está findando a sua missão, e prestes a partir do vosso mundo, outro já se agita no berço da vida física, para que a revelação prossiga sem interrupção, e seja compreensível ao homem. Aproxima-se o terceiro milênio, considerado o milênio do mentalismo, no qual o compungimento sentimentalista do homem deverá dar lugar a uma poderosa atitude positiva e criadora. Menos karma, e mais criação, menos fatalismo, e mais vontade, menos compungimento, e mais otimismo. Há muito tempo os novos reveladores já estão operando no vosso orbe, distribuídos em várias latitudes geográficas, a fim de que se firmem as bases desse mentalismo futuro. A Bíblia é ainda de grande proveito, sob todos os pontos de vista, porque, escoimada de suas figuras alegóricas e das incongruências naturais da moral daquela época, ser-vos-á possível distinguir no seu todo as duas ordens distintas que disciplinam as revelações posteriores. Primeiramente, a hierarquia espiritual, que edifica sob a égide do pensamento original e propulsor da vida cósmica, e secundariamente, o mundo material, do Gênesis de Moisés, que se forma em períodos, ciclos, fases, de milhões de séculos, e não durante singelos dias do calendário humano. O grande legislador Moisés não poderia fazer compreender a mentalidade reduzida do seu povo,
a verdade de que o Verbo de Deus desencadeia a ação criadora em ciclos completos, conforme a ciência atual já assinala em seus compêndios. O símbolo da cegonha, para contemporizar as curiosas indagações das crianças sobre o seu nascimento, compreendido mais tarde por elas mesmas, ao perceberem a natureza real do mecanismo da produção, é um exemplo do meio que Moisés empregava para ensinar ao povo a origem do mundo. A Bíblia, como repositório que é de comunicações espirituais, mescladas com acontecimentos da vida profana dos judeus, torna-se obra muito incoerente quando examinada por outras raças, como a vossa. O Velho Testamento, entretanto, desenvencilhado do simbolismo exigível para a época em que foi escrito, é ainda a matriz tradicional da revelação divina. Em seus fundamentos, assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés consolidou no Monte Sinai. Pergunta 135. Sem poder fugir a certo constrangimento, devemos dizer que há na Bíblia relatos escabrosos, que pecam contra a boa leitura. Que nos dizeis? Ramatiz. Desnecessário seria vos dizer que a moral também evolui, e por isso, o que era moral no pretérito, pode ser imoral no presente. Por esse motivo, não podeis julgar a vida de um povo de há mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais comuns pelos do vosso século. Já temos explicado que, entre os antropófagos, é de boa moral devorar o guerreiro valente, enquanto que para vós isso é imoral e repugnante. No entanto, a moral moderna, que vos permite devorar o suíno, o boi, ou o carneiro, é profundamente imoral para a humanidade superior, dos marcianos, que ficaria escandalizada se lhe oferecessem um rim no espeto, ou uma costela de porco assada. Em certos povos do Oriente, a poligamia é de boa moral, porque equilibra o nascimento de mulheres e ajusta o orçamento das famílias numerosas. Entretanto, no vosso país, tal prática seria punida com a prisão. Algumas tribos asiáticas, menos evoluídas do que vós, taxariam de imoralidade o fato de os ocidentais, após o falecimento de um dos cônjuges, permitirem que o sobrevivente se case outra vez. A moral cristã que Jesus pregou há 2000 anos, e que hoje considerais de ordem superior, foi o que o levou a ser crucificado, porque essa moral era considerada subversiva, estúpida e aniquilante, pois que pedia a renúncia e a submissão, ao contrário da moral sã, da época, que era de abocanhar tudo e não renunciar a nada. A Bíblia historia a vida do povo judeu, com os seus costumes e sistemas, que diferem profundamente da ética ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação do mundo foi tão pura em sua fé para com Deus e tão preocupada com o remado espiritual da alma. Abraão, quando decide matar seu próprio filho, apenas porque Deus assim ordenara, representa alegoricamente a submissão incondicional que a raça hebreia manifestava ao seu Criador. Embora sejam submissões absurdas e até condenáveis pelo espírito liberal e científico da vossa época, atestam elas a inigualável fidelidade e o sentimento daquela gente para com os poderes superiores. Nenhum povo poderia produzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes, que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à sua própria moral racista e tradicional, quando paradoxalmente a vossa atual humanidade, tão evoluída, não conseguiu ainda assimilar tão alto padrão nem o evangelho que eles pregavam. A raça que caldeou um Isaías, um Jesus de Nazaré, um Pedro, um Paulo de Tarso, um Timóteo, ou Maria de Magdala, e a pleiade de mártires trucidados depois nos circos de Roma, embora tenha misturado a sua vida profana com a divina, e atribuído suas insanidades à própria palavra de Deus, pode ter pregado estranha moral e até aberrativa na Bíblia. Mas doou a maior contribuição à humanidade, como foi o berço do Salvador do mundo. Pergunta 136. Então, devemos ignorar propositadamente esse aspecto bíblico, que para nós é moralmente deformante. Ramatiz. Não endossamos textos bíblicos que possam deformar a melhor moral do vosso tempo, mas lembramos que o aspecto imoral da Bíblia, que foi atribuído às presunções divinas, ficou sinceramente revelado à luz do dia, e assim conhecida a vulnerabilidade moral do próprio povo israelita. A sua imprudência infantil,
ao expor em público as suas mazelas íntimas e detalhar a violência fanática dos seus líderes religiosos, à conta de vontade imperiosa de Deus, estigmatizou-lhe a tradição. No entanto, a diferença entre a imoralidade judaica, exposta na Bíblia, e a do vosso século, é bem pequena. O judeu a expôs em público, ao passo que a humanidade atual a esconde habilmente. A civilização moderna pratica as mais abjetas e vis torpezas e, apesar disso, continua dentro dos templos religiosos, embevecida com a vontade de Deus. A corrupção crescente, o luxo nababesco, as uniões conjugais modernas, que disfarçam cálculos astuciosos, o desregramento precoce e as intrigas internacionais para o comércio diabólico da morte, sob a pseudo-inspiração de Deus, não deveriam merecer, também, a urgente atenção de todos os moralistas modernos? Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e se deliciava com o cheiro de sangue dos holocaustos, mas hoje a religião abençoa canhões, cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus de amor, de Jesus, com carnificinas piores que as descritas pela Bíblia. Há 2 ou 3 milênios, era razoável que um povo desprovido da cultura científica do vosso século, desconhecendo a eletricidade, o rádio, a cinematografia e o intercâmbio aéreo, ainda confundisse o seu instinto belicoso e a sua moral censurável com os preceitos divinos, mas, atualmente é demasiada cegueira o matar-se invocando o nome de Deus para proteger exércitos simpáticos. Ou para abençoar armas criminosas, destinadas a guerras fraticidas. O povo judeu, quando compôs o seu livro sagrado, o Velho Testamento, como fundamento religioso de sua vida, mesclou-o de fatos condenáveis, mas assim o fez por excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX pratica os mesmos desatinos e alardeia a emancipação espiritual, com a agravante de já haver conhecido a Jesus. Apesar da promiscuidade de Deus, na Bíblia, com a censurável moral judaica, tudo foi uma revelação honesta, sincera e até ingênua, sem os artifícios comuns dos povos astutos, modernos, que costumam cultuar 2 morais maquiavélicas, uma para uso interno e outra para o público. Se a vossa civilização pretendesse escrever a sua Bíblia, através da simplicidade com que o povo israelita escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado de história humana, pois relataria mazelas muito maiores, de sua vida interior, e ignomínias religiosas, praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. E também compreenderia, atemorizada, por que motivo já soou a hora do seu juízo final. Pergunta 137. Temos notado o fato de os grandes profetas sempre se originarem dentre o povo judeu. Não haveria, porventura, outras raças capacitadas para germinarem em seu seio outros bons profetas? Ramatiz. Desde que o Onipotente reconhecesse em outro povo qualidades superiores às dos judeus, é óbvio que o próprio Jesus não se encarnara em Israel. Se o Mestre assim preferiu, é justamente por ter encontrado entre os judeus o poderoso alicerce espiritual de uma fé pura e absoluta em Deus, sobre o qual pôde edificar o seu divino evangelho. Moisés, no Monte Sinai, lançou as bases do cristianismo, unificando a revelação espiritual sob a égide de um Deus, Jeová. Agindo assim, aplanou o caminho para o Mestre Jesus consolidar a sua obra, dispensando do trabalho preliminar de fundir os velhos deuses pagãos, para que se fizesse a unidade necessária ao bom êxito na implantação do Evangelho. Imaginai Jesus dependendo da versatilidade dos deuses pagãos da Grécia, a fim de cimentar a sua unidade deísta. Ou então, escolhendo Roma para a sua pregação iniciática. Onde iria ele buscar aqueles fiéis discípulos, coletados às margens dos lagos de pesca, ou no seio dos camponios rudes de Israel, cuja fé absoluta os fez abandonar as redes e os comezinhos interesses humanos, para aceitar o convite de um desconhecido, que apenas lhes falava de um reino hipotético de amor e de bondade? Seria crível situar a humilde lição do grão de mostarda entre os sanguinários gladiadores dos circos ululantes de Roma? A lição da mulher adúltera entre os costumes dissolutos das matronas romanas? Expor a mensagem de amor e de libertação entre as ferozes legiões conquistadoras? Conceituar como normas definitivas os conceitos de sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, e não ameis aos banquetes,
aos desregrados do estômago, e escravizados ao álcool. Só o povo de Israel, cujo tributo a ele devido à vossa humanidade ainda não conseguiu pagar, poderia confeccionar a moldura viva que, no tempo e no espaço, haveria de realçar a figura angélica de Jesus. A Bíblia, repleta de incongruências atribuídas a desígnios de Deus, mas sincera, estoica e ingênua, é o livro que revela as condições espirituais de um povo profético e tenaz em sua fé. Entretanto, maior pânico vos causaria se fosse escrita por qualquer outro povo da época, que não fosse o judeu, cuja moral mais comum se alicerçava na rapinagem, na escravidão e nas orgias sem limites. Eram nações onde os deuses pululavam para todos os gostos, mesmo para as práticas feceninas, e que sancionavam todas as bestialidades humanas, inclusive a queima de tenras crianças para o sacrifício pagão. A simples descida de Jesus ao povo israelita, para servir de sede à sua missão, ratificado como o mais credenciado espiritualmente para a glória do Messias. E a sua própria Bíblia merece, portanto, um pouco de afeição dos outros povos, porque é o rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 8, intitulado O Simbolismo do Apocalipse. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.